Salve, salve rapaziadinha! Antes de começar o episódio, eu vou fazer um breve resumo dele, já que eu estou um pouquinho atrasado. Então se você já está acompanhando o anime, pode pular para essa minutagem que tá no vídeo. E um último recadinho, agora você pode me ajudar a comprar um microfone para melhorar a qualidade do canal. E com apenas R$1 você já pode estar me ajudando. Vou estar deixando o link aí nos comentários. Sem mais lero, bora pro episódio. Caralho, eu sou um merda mesmo. Kazuya é um jovem solitário que não tinha parente nenhum. E que como ele não tinha nada a perder, ele tentou salvar duas garotas de um assaltante. Porém, na tentativa de salvá-las, ele acabou não resistindo e acabou reencarnando no corpo de um garoto nobre e recebendo a bênção de 7 deuses, onde o mundo todo é voltado em magia. Seu nome a partir de agora é Caim, sendo o terceiro filho do reino. Como Caim foi presenteado pelos 7 deuses, ele tem um status absurdo, com nível de poder muito além da humanidade. Caim acabou sendo treinado pelo deus da criação, para derrotar o deus da destruição, já que ele foi expulso do céu por ter criado um jogo que acaba com a vida das pessoas. O nome deste deus é Aaron, mas que ele foi selado há 300 anos atrás, mas que agora o selo está sendo quebrado e ele está voltando para causar o caos entre os reinos. Caim já está com 12 anos e hoje na sua escola não vai ser ataque de magia, então ele poderia participar, já que a magia dele iniciante é absurda. Caim fica feliz por conseguir participar da aula e o professor de hoje é um mago do palácio, o nome dele é Great, e o professor começa a explicar que existe dois tipos de magia de invocação. A primeira é estabelecer um vínculo com o monstro, conseguindo firmar um contrato com ele. A segunda maneira é convocar dentro de um círculo mágico, assim tentando firmar um contrato com ele. Caim fica empolgado, já que ele já conseguiu um contrato com Haku e Gin quando ele era mais novo. O professor Great vai testar a invocação de cada um dos alunos, e que caso eles não consigam firmar um contrato, o monstro vai sumir na mesma hora. A galera toda começa a convocar seus animais. Um aluno cabeça de cogumelo consegue invocar uma fera maior, porém ele acaba não conseguindo firmar o contrato, e o monstro acaba desaparecendo. O professor fala pra ele não desanimar, já que só pelo fato dele ter conseguido invocar uma fera, isso já era surpreendente. E finalmente chega a vez de Caim. Caim pergunta se ele pode usar a magia dele toda, e o professor fala que não tem problema, já que se ele não conseguir firmar um contrato, ele simplesmente vai embora. Então o professor Great fala pra Caim usar toda a sua magia. Caim começa a invocar. O professor fica chocado com aquela invocação. Caim percebe que ele convocou o Rei Demônio, então ele usa uma magia de luz para nenhum aluno enxergar. O Rei Demônio se chama Seth e pergunta quem que foi que convocou ele. Ele percebe que foi um humano que tinham convocado, e quando ele vê o status do Caim, ele caminha em direção a Caim. Caim saca sua espada e o Seth, Rei do Demônio, se curva perante a ele. Seth pede desculpa por ter sido rude e diz que a partir de agora ele o servirá como subordinado e terá um prazer de firmar um contrato de convocação com o mestre Caim, e que caso Caim queira, ele pode destruir uma nação inteira, basta apenas ele pedir. Caim fala que não planeja destruir nação nenhuma, que não precisa do poder do clã de demônio. Seth compreende a situação e que caso Caim mude de ideia, é só chamá-lo. Então Seth retorna da sua invocação e fala que quando o mestre Caim quiser, é só invocá-lo novamente. O professor comenta que alguém estava se vangloriando por ser o Rei Demônio, e o Caim corta ele dizendo que não conseguiu firmar um contrato, e ele acabou sumindo imediatamente. O professor finge que acredita e Caim acha que conseguiu disfarçar. Mais tarde naquele dia, ele é convocado pelo rei, perguntando o que ele tinha convocado na escola hoje. Caim fala que invocou um demônio, então o rei fala pra falar a verdade, e Caim diz que convocou o Rei Demônio. O rei pergunta o que aconteceu, e Caim fala que acabou fazendo um contrato com ele. O rei fica chocado e pergunta se ele não sabe o que é autocontrole, já que o Rei Demônio poderia ter destruído a capital real em um piscar de olhos. Caim pede desculpa novamente, dizendo que quando ele aplicou a magia, o círculo sugou toda a sua mana, e que nunca imaginaria que poderia sair algo desse tipo. O professor questiona o quanto de magia que Caim tem, já que para convocar o Rei Demônio tem que ter uma quantidade de mana absurda. O rei fala para Caim mostrar o seu status insano, e o rei também comenta que o professor vai ver a partir de agora nunca deve sair daquela sala, e que caso contrário, ele deveria se considerar um homem morto, já que era um segredo do estado. Caim revela e todo mundo fica surpreso, já que ele tá com o título de semideus. O rei pergunta que título é esse. O professor se curva chamando Caim de Deus. Todo mundo começa a chamar Caim de mestre Caim, porém ele fala que não quer isso, e o rei questiona Caim se ele realmente não pretende destruir o reino, e que ele tem poder para destruir o mundo inteiro. Caim fala que nunca vai fazer uma coisa dessa, e pede para que todo mundo daquela sala trate ele como sempre o tratou, sem indiferença nenhuma por ter esse status. O rei concorda, porém que se Caim quisesse, ele poderia entregar o reino inteiro para ele. O rei volta a avisar o professor que se ele contar alguma coisa daquela conversa para alguém, ele vai ser executado. O rei avisa Caim que vai marcar uma audiência em breve, já que a partir de agora ele vai ser um visconde, ganhando uma cidade inteira para
para ele liderar. O rei não aceita objeção nenhuma e diz que a cidade vai ser perto da capital. A cena corta pro Caim em sua mansão, com a sua empregada perguntando qual área que ele vai ter domínio. Caim diz que ainda não sabe, porém vai ser uma cidade perto da capital. A empregada fica feliz com a notícia e fala que ele vai ser bem sucedido e que isso merecia uma comemoração. Então, interrompendo a conversa, chega seu mordomo dizendo que acabou de receber uma mensagem urgente do mestre Jin, em Grácia, e que aparentemente há muitos sinais que um ataque violento foram observados na floresta dos monstros. Caim chega em Grácia, cumprimentando seu irmão mais velho, que diz que faz tempo que não vê o Caim. Caim fala pra ele ir direto ao ponto, e seu irmão começa a explicar que houve um grande aumento de aventureiros sendo atacado por monstros na floresta nos últimos meses. Jin mandou alguns aventureiros para investigação, e que recebeu um relatório dizendo que o número dos monstros acabou aumentando na floresta, se tornando ainda mais selvagens. Seu irmão pergunta a Caim se ele sabe do incidente que aconteceu algumas décadas atrás, quando os monstros ficaram selvagens e acabou tentando atacar o reino, e que se comparar ao livro do passado, a situação acaba sendo a mesma. Seu irmão avisou ao pai dele para enviar aventureiros da guilda. Caim pergunta se ele não tem certeza que pode ser aquele ataque violento de anos atrás, e seu irmão concorda, e que por isso ele não pode enviar cavaleiro e soldado em grande escala. Caim diz que vai dar uma olhada na floresta. Seu irmão fala que não pode permitir que o chefe de uma família nobre passe por esse risco. Caim mostra seu cartão de rank A e seu irmão pergunta como que ele conseguiu aquilo, sendo que ele só tinha se inscrevido como aventureiro há um dia. Caim fala que por suas habilidades, ele acabou ganhando seu selo de aprovação. Seu irmão fala que então nesse caso, vai querer a ajuda sim de Caim, e Caim vai fazer uma visita à guilda de aventureiros. A cena corta pro Caim na guilda, mostrando seu cartão de rank A. A recepcionista fica surpresa, porém a sua amiga acaba dando um tabefe na cabeça dela, dizendo que ela é novata e ainda não conhece o Caim. Rude fica feliz por Caim ter lembrado dela, e pergunta o que ele veio fazer aqui. Caim diz que seu irmão mais velho falou que tá tendo problema na floresta. Rude começa a explicar, e que realmente tá tendo muito problema na floresta, já que a maioria de seus companheiros acabaram ficando feridos. Caim encontra Miley e Nina, que eram suas professoras quando ele tinha 5 anos. Caim pergunta o que elas estão fazendo ali. Nina fala que a guilda que o chamou, já que todos os aventureiros de alto escalão acabaram sendo convocados. Caim pergunta se a Nina já foi na floresta, e ela comenta que realmente tá tendo muito monstro mais forte lá. Miley fala que eles estão andando em grupos, e que por causa disso, não dá pra ir mais fundo na floresta. O irmão de Miley rank A também tá vindo pra cá, e pede pra Caim aguardar, porque assim eles conseguem ir juntos. Rude pergunta o que Caim vai fazer agora, e ele diz que vai verificar a floresta. Nina e Miley fala pra ele não ir sozinho, porém Caim fala que não pode perder tempo, já que ele precisa ter uma ideia do que está acontecendo. Rude ainda tenta interferir, já que se acontecer algo ruim com uma pessoa nobre, a guilda não pode se responsabilizar. Caim fala pra ela não se preocupar, já que ele é muito forte, então ela acha que seria bom se alguém fosse com ele. Caim fala que já tem ideia com quem que ele vai, e chegando já na floresta, ele convoca Haku e Gin. Caim usa sua magia de procurar, e sente que alguém está o observando. Caim vai derrotando vários monstros no caminho, porém ele percebe que não é nenhum deles, então ele tem a ideia de convocar Seth, o rei demônio. Seth, já bolado, pergunta que quem convocou ele, e percebe que é o Caim, já pedindo desculpa imediatamente. Caim pede para Seth investigar a floresta. Seth diz que realmente é uma presença maligna, e que há um grande número de monstros tentando alcançá-lo. Seth fala que no mundo dele, existem vários monstros, mas que não é normal ter essa quantidade no mundo humano, já que todos eles são criaturas de nível alto. Caim pede para Seth descobrir mais detalhado. Seth fala que tem um subordinado qualificado para essa investigação, e que com a permissão de Caim, ele poderia invocá-lo. Caim concorda, e Seth invoca seu subordinado. O subordinado de Seth pergunta quem que é Caim, e Seth explica que Caim que convocou ele. Seu subordinado percebe que Caim é um deus, e se curva perante a ele. Caim fala que não precisa disso, e que ele deve apenas se apressar para investigar melhor. Seu subordinado começa a investigação, e Caim pergunta o que é aquilo. O subordinado de Seth fala que é uma habilidade especial que ele tem, e começa a encontrar vários monstros. Caim vai pra cima aniquilando um por um, e o subordinado fica surpreso com a habilidade de Caim, e pergunta pra Seth se esse é o poder do escolhido. Seth concorda, e Caim aparece com uma porrada de monstro derrotado. Caim diz que vai voltar para a guilda para mostrar o relatório, e chegando lá, todo mundo pergunta o que é aquilo, já que só tinha monstro de rank A e rank S. O rank A Cloud pergunta o que é aquilo, e Caim explica que esses são os monstros que estavam na floresta. Rude comenta que se esse monstro chegasse na capital, poderia ser um caos total. Caim fala que existe um monstro mais forte ainda no fundo da floresta, e que eles precisam se fortalecer. A cena volta pro Seth e seu subordinado, dizendo que tem algo tentando intimidar eles, dizendo para não se atreverem a aproximar. Seth fica empolgado,
enferrujado e pergunta pro seu subordinado se ele não tá enferrujado. Seu subordinado fala que não luta há muito tempo e Seth fala que isso vai ser como uma fisioterapia. O subordinado diz que vai ser uma fisioterapia rígida e Aaron percebe uma presença se aproximando dele, porém que não parece ser o Caim, o seguidor dos deuses. Seth percebe que tem uma porrada de monstro ali e Aaron fala para todos eles se divertirem. Seth vai avisar o Caim sobre a situação. Ele usa o teletransporte e diz que é uma emergência, já que uma investida de monstros começaram a se mover em conjunto. Caim fala para Rudy informar seu irmão na mansão, para Cloud reunir os aventureiros e fala para ninguém se preocuparem com ele, já que ele tem amigos mais fortes do que o Rank A. Seth fica feliz com o elogio e eles começam a correr para a floresta. A Capitã Tijuana aparece no local, feliz por ter encontrado Caim, porém ele diz que não tem tempo. Pede para ela comandar a ordem de cavalaria e proteger a sua mansão. A capitã fala que vai fazer isso com orgulho pro seu futuro marido. Isso é porque o Caim só tem 12 anos, porque se fosse ao contrário... Caim conta com a capitã, então ele volta a correr para ir para a floresta junto com Seth. O Seth questiona por que Caim não usa a magia de teletransporte, ou então a magia de velocidade. Então Caim diz que não tem muitos humanos que podem usar isso. E Seth diz que realmente deve ser muito difícil ser humano. Seu subordinado tá amassando o dragão tudinho na magia, e Caim e Seth chega para ajudar. Seth pergunta a Caim se ele conseguiu entender, e Caim fala que sim, já que Aaron estava nas profundezas da floresta. E a cena corta para Aaron, ansioso para ver Caim, e o episódio acaba se encerrando aqui. E aí, rapaziada, o que vocês acharam desse episódio? Eu comecei a maratonar esse anime e eu achei esse anime fera demais, cara. Eu tinha que trazer pro canal. Deixa a opinião de vocês aqui no comentário se eu realmente devo trazer ele ou se eu devo trazer outro tipo de anime. E último recadinho antes de encerrar o vídeo, eu tô com a meta de comprar um microfone novo pro canal, pra assim poder melhorar a qualidade dos vídeos, já que atualmente eu tô gravando com um headset que já está nas últimas. Então com apenas R$1 você pode estar me ajudando. Eu vou estar deixando o link nos comentários. Obrigado por ter assistido até aqui, não esquece do likezão e eu te vejo nos próximos episódios. Valeu, valeu!